Hoje, continuando a série Eu Sou Revolução, eu de novo convido você que não se considera cristão, você que católico, apostólico romano, budista, espírita, seja o que você for, você é bem-vindo entre nós, e eu quero hoje que você relaxe colocando os pés para cima se você tiver espaço. Eu sei que às vezes é meio complicado fazer isso aqui na CV. Mas, novamente, eu quero que você observe enquanto muitos de nós cristãos sofremos hoje. Porque hoje eu gostaria de esticar a comunidade viva para todos os lados, para que nós deixemos de ser parasitas do mundo e comecemos a ser agentes transformadores para a tarefa para a qual nós fomos chamados. Então, se você é nosso convidado, você tem um local no camarote para olhar para a comunidade viva ser um pouco torturada hoje. Eu espero que não seja muito. Para nós começarmos, eu queria saber, quem trouxe uma Bíblia? Trouxe uma? Tem uma aqui? Cadê? Não, eu quero uma Bíblia em codex, naquele estilo antigo. Aqui na CV a gente quase não tem. Você trouxe, Edgar? É sua? Acho que é de Michele. Se você trouxe sua Bíblia, a gente quase não usa a Bíblia aqui na CV. Você sabia disso? Pelo menos não Bíblia assim. A gente usa uma versão chamada You, de você em inglês, version, de versão, version, é You Version. Você pode fazer o download disso para qualquer dispositivo eletrônico seu, seja iPad, seja Galaxy, seja Nokia, qualquer um, tem para todas as plataformas. E assim você tem a qualquer momento, no ônibus, dirigindo. Quantas vezes eu já peguei trânsito e eu parava e lia. Aí, finalmente, eu descobri que existia a Bíblia gravada em áudio. Então eu sincronizo o meu Bluetooth e coloco lá a voz do pastor João Crisóstomo Júnior, que inclusive faleceu essa semana passada, e foi uma grande perda para nós, mas teve uma vida maravilhosa de completa mudança de mente e de atingir tantas pessoas. Deixa eu perguntar uma coisa, só para eu ter noção ainda maior de quantas pessoas pastor João Crisóstomo Júnior tocou em sua vida. Se você de alguma forma foi tocado pela mensagem, presença ou literalmente pelo toque do pastor João Crisóstomo Júnior, fique em pé. Olha o que um homem pode fazer. Um homem. Não era um super-homem. Era um homem. Um homem comum, pecador, atarefado, mas um homem que decidiu ser diferente. Pode sentar. A voz dele está no www.youversion.com. Ou você vai na App Store ou na Google Play e você pode fazer o download e começar a ouvi-lo. Mas eu não aguento ler a Bíblia. Deixa ele ler por você. A voz dele vai continuar falando póstumamente. Imagina quantos de nós teremos esse privilégio de continuar falando até depois da nossa morte. Ele ficará. Talvez fique por séculos. Só um pensamento aí para você, de que legado você vai deixar aí. Mas por que eu pedi uma Bíblia hoje? E obrigado por vocês trazerem uma Bíblia. Faz tanto tempo que eu não abro uma dessas. É sério. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, seja em formato eletrônico ou seja em formato de codex. E eu queria que você abrisse em Atos, que é um livro que narra a trajetória da igreja logo depois de Jesus Cristo, aquele de Nazaré, logo depois de ele morrer e, de acordo com a palavra, de ser levado aos céus, a igreja fica e começa o seu trabalho só ela. Eu gostaria de ler um trecho em Atos 2, a partir do verso 43. Não precisa colocar nada na tela, eu quero que a gente baixe a cabeça um pouco e veja, ou que você escute um pouco. Olha o que
o escritor de Atos, provavelmente Lucas, muito provavelmente Lucas, falou a respeito do que era a igreja, esse corpo, esse grupo, que nem na verdade se chama de cristão ainda. Eles nem cristãos têm consciência que são. Eles simplesmente seguem um louco radical que, por não ficar com a boca calada, acaba sendo crucificado e acaba colocando em risco um grupo inteiro. Porque todo esse grupo poderia ter sido exterminado, porque eles eram arruaceiros, subversivos, e eles faziam mal tanto a judeus quanto a romanos, porque eles abalavam o status quo. Olha como Lucas narra como eles eram. Atos 2, 43. Os apóstolos, que eram aqueles 12 líderes deixados por Jesus, faziam muitos milagres e maravilhas. E por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam, esse é o código para aqueles que criam em Cristo, aqueles que faziam parte desse aglomerado subversivo de pessoas. Todos os que criam estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas mais e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. E nas suas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Não, crianças choram, isso é normal. Crianças choram. Quero uma pergunta a você. A minha pergunta para você é a seguinte: qual foi a última vez que você viu uma igreja assim? Você já viu alguma igreja assim? Por que nós somos tão diferentes? Por que todas as vezes que falamos em dinheiro nós pensamos em estelionato? E abuso? Porque todas as vezes que falamos a respeito de igreja, a coisa que primeiro vem à nossa mente é um grupo reunido para adorar a Deus, fazendo um show. Por que será que as pessoas que não fazem parte de alguma igreja, em vez de estimarem a igreja e acharem maravilhoso aquele grupo louco de subversivos que está literalmente vivendo uma vida comum e de sustento uns dos outros e que não há necessidade no meio deles, em vez de estimar aquela igreja, a grande maioria das pessoas que estão hoje andando pelo shopping e tendo uma vida boa, comendo, bebendo e comprando, tem aversão a qualquer tipo de igreja. Por quê? Por quê? Porque eles são pecadores inveterados. Será? Se vocês tivessem me dito que nós conhecemos uma igreja assim, eu diria, eles são pecadores inveterados que não merecem a graça de Deus, logo devem queimar no fogo do inferno. Mas não há uma igreja como aquela que Cristo deixou na face da terra, nem mesmo a qual você veio participar de uma celebração corporativa, comunidade viva. Não há. É nesse contexto que em 1822, um louco chamado Nietzsche
louco, maluco, talvez à frente do seu tempo. Escreveu livros que até hoje são discutidos de como realmente eles devem ser interpretados. Ele colocou em um dos seus livros, no primeiro discurso do louco, não ele, mas o personagem do livro, A Gaia Ciência, ele coloca na boca daquele personagem a pergunta: onde está Deus? Ele fugiu, ele correu com medo dos humanos, e ele grita respondendo: nós o matamos. E o seu corpo continua estirado. É no contexto de não existir nem sequer uma igreja presenciada por vocês com essas características que nós temos que engolir Nietzsche, dizendo que Deus morreu. E as catedrais, ou teatros, ou templos que vocês frequentam são os mausoléus dele. Alvissareiro, né? Como bom começar uma semana assim. Você está frequentando o Taj Mahal. Sabe o que é o Taj Mahal? Não é um hotel de luxo. É o sepulcro de uma grande princesa. Nós frequentamos, provavelmente, semanalmente, os sepulcros de um Deus morto. Hoje eu gostaria que nós começássemos a ser um grupo diferente. Um grupo que se assemelhe mais com o que é dito em Atos 2, do que um grupo que se assemelha tanto com instituições e igrejas que nós estamos acostumados a ver. Porque já existem muitas igrejas, exatamente como nós somos. Já existem muitas igrejas que se reúnem toda semana para levantar as mãos e adorar a Deus, e nada contra isso, ótimo. Já existem muitas igrejas que continuam fazendo reuniões e vigílias de oração, ótimo, continuemos a fazer isso. Existem muitas igrejas que são marcadas por sã doutrina e continuam pregando a ortodoxia e as doutrinas corretas para que nós saibamos exatamente o que esse livro diz. Mas de que adianta eu saber exatamente o que esse livro diz se eu não vivo o que esse livro diz? De que adianta? De que adianta eu pertencer a uma comunidade, igreja, paróquia, seja o que for, que se diz guiada por esse livro, e nós não vivemos o que simplesmente 5 versos dizem que a comunidade inicial de cristãos que nem se identificavam assim, eram simplesmente um grupo escondido, com medo dos grandes opressores romanos e também dos religiosos judeus, medrosos e completamente atarantados por causa da morte do seu líder. Eles vivem para que o mundo em que eles vivem seja algo radicalmente diferente do que é. Isso não era o seu dever religioso, isso era a filosofia de vida. Eles respiravam Cristo. Eles comiam todos os dias. Sabe aquilo que a gente faz aqui, quase que como uma encenação dramática, e às vezes completamente desprovida de sentido, com a mesa posta e suco de uva, porque a gente não usa mais vinho, porque a gente não tem coragem de usar vinho. E graças a Deus por causa não usarmos vinho pelos nossos irmãos que são alcoólatras e tem problema com isso, ótimo. Mas com vinho e com pão. E aí novamente nós lembramos do que Jesus fez e num rito, quase como uma missa, literalmente é a mesma missa. A única diferença é que hoje nós não mandamos mais os infiéis para fora, como acontecia na Idade Média. Mas nós pomos a mesa e aí nós falamos, lembremos do nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez por nós, como Ele se derramou por nós, como Ele transformou nossas vidas. E um dia nós temos esperança de ir para o céu. Mas entre hoje e o céu, nós vivemos um inferno e conosco toda uma
humanidade, porque o corpo de Cristo não mais está na terra, ele está simplesmente embrenhado dentro dos pagãos e vivendo exatamente como eles. Não pela vida moral, mas pela não transformação do espaço em que eles vivem. Como somos corpo de Cristo, se onde passamos como corpo, nós não deixamos as marcas claras de Cristo. Porque por onde ele passava, ele era estimado por todos, só não pelos religiosos da época. E hoje nós queremos a estima dos religiosos da época e não de sermos estimados por todos. Sabe uma das coisas que mais... Eu vou ser bem aberto com vocês. Sabe algo que talvez fizesse o meu dia ser assim, uau, finalmente eu fui reconhecido? Se de repente... E eu falo abertamente, por mais que eu não goste muito do grupo, mas digamos que acontecesse, eu recebesse um telefonema do pastor Valadão, Lagoinha, talvez a maior igreja batista do Brasil. E ele falasse: Winston, eu tenho ouvido o que você tem feito em Manaus, e nós queremos que você seja o preletor oficial do lançamento do 16º CD. Eu estou sendo sincero com vocês. Uau! Finalmente, os líderes religiosos me reconhecem. Agora eu serei conhecido por todo o Brasil, talvez o mundo. E o meu Senhor foi conhecido pelo mundo como aquele que foi pendurado no madeiro injustamente pela remissão dos pecados de pessoas que jamais merecerão. Jamais nem mesmo darão um obrigado a ele. Porque creio eu que em Cristo estamos todos incluídos. Porque a cruz não é fechada nem mesmo a um ladrão, nem mesmo a uma prostituta, nem mesmo a uma adúltera. Mas a cruz está sempre aberta a todo aquele que crê. Portanto, em Cristo está incluída toda a humanidade. Como uma porta, uma abertura, uma ponte a Deus. Não somente na eternidade, mas hoje. Mas nós, igreja, pregamos muito religião. Não de religar a Deus, mas um dia na eternidade estar próximos de Deus. Mas passamos toda a nossa vida temporal, se é que podemos fazer essa dicotomia, completamente distantes do que Deus quer para a humanidade. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É inconcebível que permaneçamos dizendo somos igreja, somos o corpo de Cristo e continuemos agindo como agimos. Continuemos agindo por programações formatadas para que, como rebanho, sim, o rebanho de ovelhas, todos juntos, vamos e façamos o bem. Sendo esse o ápice do nosso ano. E glória a Deus pela vida da Amanda, da Hannah Amanda e de toda a equipe de Atitude Viva. Que faz com que, de alguma forma, como que por choques elétricos, ressuscitando um morto, nós demos aqueles choques de reanimação de coração para a igreja do corpo vivo de Cristo, para que façamos alguma coisa e nos engajemos em auxiliar o próximo. E assim vivemos. De choque em choque. Vamos fazer alguma coisa? Vamos para a viagem missionária. Vamos pro Monte Salém. Vamos pro Monte Salém. E assim a gente vai de choque em choque, meio que acordando todas as vezes o nosso sono profundo de morte. E não de vida em Cristo, engajados uns com outros para a transformação completa e radical da nossa realidade. E aí nós reclamamos, o mundo não muda. Pô, o meu amigo não quer se converter. Claro, ele não é idiota. Como que ele vai querer se converter? Como? Como que ele vai querer seguir a Cristo se ele olha para o corpo de Cristo e ele vê morte e não vida? Ele vê exclusão e não inclusão. Ele vê completa alienação e não um crescimento contínuo de envolvimento com a humanidade e crescimento dessa humanidade. Ele só vê completa alienação. Como?
Como? É impossível. E mesmo assim, de alguma forma, pelo poder, graça e misericórdia do Espírito Santo, Deus continua adicionando alguns. Como? Eu não sei. Só posso pensar de uma forma. Deus continua sendo Deus. E eu não. E Ele continua falando através de pedras. E muitas vezes essas pedras, mortas e frias, sou eu. Vamos começar a palestra. Então, você acha que não estou brincando? Não. A gente vai começar agora. Sabe onde eu acho que tudo isso começou? Tudo isso começou no início da revolução que Deus queria fazer com a humanidade. Isso começou há muito tempo atrás, na verdade, milênios atrás, quando Deus chega a um homem, na terra de Ur dos Caldeus, que muitas vezes parece inclusive uma história de etiologia, quase que algo mitológico, que nós fazemos esse grande patriarca ser, mas existem inclusive fatos históricos e arqueológicos que colocam este homem chamado Abrão na história do mundo, como vários outros grandes guerreiros e patriarcas da grande antiguidade pré-histórica, que têm marcas profundas na construção de quem hoje o mundo é. Deus disse isso para Abraão em Gênesis 12, de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Isso é o que nós normalmente ouvimos, não é? Isso é o que nós normalmente ouvimos, inclusive, sobre o corpo de Cristo, o novo povo de Deus, porque Israel renegou a Deus, e aí ele teve que pegar, inclusive, os gentios, e hoje nós somos o povo de Deus, e somos o povo de Deus. Depois Pedro vai dizer que nós somos um povo que foi comprado por Deus. Neste momento, Deus realmente está dizendo: eu vou te abençoar, Abraão, de uma forma tão tremenda, tão magnífica, tão grande, que você não vai acreditar de tanta bênção que eu vou derramar em você e através de você. Mas se nós pararmos e lermos até aí, como muitas vezes o povo judeu, inclusive hoje Israel lê, ou muitos nós, protestantes, evangélicos, ortodoxos, lemos, nós temos só parte da história. Com isso aqui, muita gente já pregou a respeito da prosperidade que Deus quer dar a você. Isso é só parte da história. Porque continuemos a ler. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos. Quem? Quem mesmo? Todos os povos da terra serão abençoados. Agora me diga, para que Deus tirou Abrão de Ur dos Caldeus para levar para uma terra prometida, para fazer com que ele tivesse uma grande prosperidade e uma grande posteridade também, sendo incontáveis os seus filhos? Para que Deus fez isso? Para que todos os povos da terra fossem abençoados. Agora me digam, qual era a situação do povo judeu quando Cristo chegou à terra? Gueto. Seita, polvinho. E eu não sou antissemita, de forma alguma. Eu amo meus amigos e irmãos judeus. Mas quando Cristo chegou na terra, quando o Messias, o Emanuel, quando finalmente o corpo de Deus encarnou, quando Deus homem estava entre nós, o seu povo estava tão alienado de onde Deus queria que Abraão estivesse, que nem mesmo foi possível eles reconhecerem quem Cristo era, quem o Messias era. Eles diziam: não, esse Messias não pode ser, porque o nosso Messias vai nos trazer prosperidade, o nosso Messias vai nos colocar de novo no domínio, o nosso Messias vai restaurar o trono de Davi, e nós novamente seremos senhores e não mais escravos. E Deus dizendo: não. Deus através de Cristo dizendo: nunca quis isso. Vocês sempre foram
servos. Mas ser servo, na nossa mente pecaminosa e decaída, é coisa para escravos. E nós não fomos feitos para sermos escravos. É interessante que quando Deus vai falar ao filho de Abraão, ele repete quase as mesmas coisas. Tornarei seus descendentes tão numerosos, Deus falando a Isaac, como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, quem? Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque depois de Deus separar um povo e fazer o Messias encarnar como parte desse povo, e dar todas as escrituras que deu para um povo, e dar todas as ferramentas para que o povo fosse bênção a todos os habitantes da terra, nós ainda temos sofrimento. Por quê? Talvez porque Deus tenha errado no seu plano. Talvez. Deus errou em algum lugar no planejamento. Deus errou no povo que escolheu. Se Deus tivesse escolhido o povo muçulmano, talvez fosse diferente. Você acha que eu estou brincando? Mas nós somos diferentes. Com a mudança dos eventos, a vinda de Cristo, e a profecia de Joel foi cumprida, em que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a face da terra, e hoje não mais há grego ou judeu, gentil ou romano, escravo ou livre, mas todos somos iguais por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim nós, pagãos, eu e você, fomos incluídos na aliança com Deus. E é nesse contexto que Pedro escreve, em 1 Pedro 2,9. Vocês, se você se chama cristão, ele está falando com você. Vocês, porém, são geração eleita. Você te lembra? Eu fui eleito por Deus. Eu vou reinar na glória do céu com Ele. Amém? Isso aí todo mundo diz amém. Sou sacerdócio real. A gente fala amém para isso também, sem entender o que significa. Eu sou nação santa. A gente também diz amém sobre isso e não sabe o que significa. Eu sou povo exclusivo de Deus. A gente só lembra de falar, eu sou eleito. Eu sou especial, porque eu sou diferente. Deus me escolheu do meio desse povinho do qual eu vivo. Esses pagãos. E hoje eu sou diferente porque eu sou de Deus. E quase que em todas as experiências a diferença não é tão grande assim. Nós somos eleitos em Deus, através de Cristo Jesus. E assim como nós, todos os outros pagãos de todas as outras eras, através de Cristo, também podem ser. Porque em Cristo, o último Adão, toda a humanidade está incluída. Não, isso não é universalismo não, isso é inclusivismo. Depois vai ler o que significa. Sacerdócio real. Você sabe o que é que um sacerdote faz? Fala comigo, o que é que um sacerdote faz? Sacrifica pelos pecados dos outros? Sim, ele faz isso também. O que é que um sacerdote faz? Ele intercede, beleza. Ele se dedica exclusivamente a uma determinada tarefa, isso é verdade. O que um sacerdote faz? Sabe o que um sacerdote faz? Em todas as tradições, sem exceção. Você pode ir das culturas afro, pais de santo, mães de santo, os babas, babalorixás, seja quem for, até padres, bispos, apóstolos e o que você quiser colocar desse lado. Todos eles que se dizem sacerdotes, dos quais, glória a Deus, eu não sou um. Não desse tipo. Eles intermediam. Eles fazem o meio de campo. Eles conectam a humanidade alienada de Deus a um Deus inatingível. Por causa do pecado da humanidade. Por causa do erro, por causa do decaimento da humanidade. Isso um sacerdote faz. Portanto,
meus amados irmãos. Pedro diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Sabe o que significa? Você. Você que se chama pelo nome de Cristo. Você é a conexão entre uma humanidade totalmente alienada de Deus ao Deus desejoso de relacionamento com ela. Você. Não é o missionário. Não é o pastor. Não é o grupo específico que faz missões na CV. Não é a viagem missionária que a gente faz uma vez por ano, seja lá para onde for. É você. Você é um sacerdote onde você está. Isso não quer dizer que você pode fazer os despachos para eles. Não. Isso quer dizer que você pode pegar nas mãos deles e dizer: não, tá tudo bem, cara, eu vou te levar para o Santo dos Santos. O quê? Eu tenho peito, cara, eu já tive lá. Eu sou assim com o homem. E você pode ser também, vamos junto. Mas sério mesmo? Você já viu que às vezes eu tiro um tempo para estar só com ele? Vamos junto comigo. Isso é ser sacerdote. Nação santa. É o mesmo termo usado para o povo de Israel. Um povinho separado para que Deus utilizasse. Sabe qual é o mesmo termo que é utilizado? É utilizado para utensílios, apetrechos, coisas que eram usadas dentro do templo. Coisas que antes de serem usadas eram literalmente ungidas, aconteciam vários ritos para que aqueles apetrechos fossem considerados limpos, separados e santos, porque eles não seriam usados para coisas banais, mas eles seriam usados literalmente para adorar a Deus. Povo exclusivo de Deus. Você sabe qual é a palavra para povo? É a mesma palavra que hoje nós derivamos para chamar etnia. Você sabe o que é etnia? Nós temos uma socióloga no nosso meio. O nome dela é Sara Freitas. Sara, defina para mim o que é uma etnia. Fica em pé e fala bem alto. Você tem a voz bem baixinha, mas pode falar bem alto. O Rômulo autoriza. Sim. Muito obrigado, Sara. Muito obrigado. É isso aí. Aí, nós conseguimos ver isso bem claramente quando nós falamos de indígenas. Eles, uau, são esquisitos. Andam pelados por aí. Indígenas. Por mais que hoje em dia o povo que anda pelado não é mais indígena. Vai entender. Ou quando nós falamos os esquimós. Os esquimós são esquisitos, eles têm uma cultura só deles. Eles são um povo lá do norte, perto da Rússia e no fim dos Estados... É ali. Ou quando nós pensamos, aquelas tribos. Tipo, os que são mais dark, que se reúnem ali no Bilhares. Eles são uma etnia, e são uma etnia. Não são, Sara? Eles são uma etnia, ela está falando, ela sabe, eles são. O que Pedro está dizendo é que nós somos uma etnia exclusiva de Deus. Agora, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quer dizer, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver por você ser bonito ou careca, não tem nada a ver de forma alguma com a sua especialidade. Da mesma forma que Abrão não era ninguém, da mesma forma que o povo de Israel é igual a qualquer outro povo da face da terra e não tem nada de especial para eles. Nada. O povo de Israel não é um povo especial. Não é. Sabe por que eles são especiais? A única razão de serem especiais é porque Deus disse, eu vou usar. Só para isso. Da mesma forma que a única razão de qualquer cristão ser especial é porque esse cristão é ou não é uma ferramenta nas mãos de Deus. Ferramenta. Você tem uma ferramenta favorita em casa? Ontem eu
eu tentei fazer algo diferente. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ainda dá para se guardar mais. Ontem eu tentei fazer sushi em casa. Fiz. Eu descobri que eu não tenho uma faca que preste. Nenhuma. Eu algum tempo atrás, eu acho que eu fui no lugar errado, Simone. Só pode. Eu comprei no lugar errado. Uma propaganda, Simone, de casa ali no Vieira Alves, Rua Rio Mar, artigos para presentes, casa e tudo mais. Você pode comprar lá. E calma, e comprando lá você vai facilitar a CV conseguir mais também. Então, mas eu descobri que eu não tenho uma faca que preste, nenhuma. Eu tenho um ótimo amolador em casa, Eu comprei nos Estados Unidos numa loja que é só para coisa de cozinha. É bom. Eu sei que é bom porque já usaram em faca que presta. Meu pai tem uma faca que presta. E ele já usou para cortar peixe e ele tirou filés tão finos que eu conseguia ver do outro lado sem um buraco. Isso é uma faca boa. Eu descobri que eu não tenho nenhuma. Sabe por quê? Porque nenhuma delas faz o que eu comprei para elas fazerem. Nenhuma. Fiz os rolinhos. Cadê o Wilson? Wilson. O Wilson é nosso sushi man. Fiz os rolinhos. Fiz California Roll. Eu fiz até o Dragon Roll lá. Fiz um monte de coisa. Passei o dia inteiro lendo e baixando coisa do YouTube para poder aprender a fazer. E aí fiz. Tudo bonito. O rolozinho ficou perfeito. Lindo. O arroz ficou perfeito. Mas quando eu peguei aquela porcaria daquela faca, nenhuma delas. Eu tentei a primeira, tentei a segunda, no final eu estava com 4 facas e quase esmurrando o rolo, porque nenhuma das facas permitia que eu cortasse direito aquele rolo. Porque quando eu tocava com a faca no rolo, tudo saía para o lado. Aí eu falei, eu amolei errado. Foi minha culpa. Eu amolei errado. Peguei de novo o amolador e fui amolar, amolei a faca. Daqui a pouco eu já estava igual peixeiro, amolando faca com faca. Nem uma delas fez o que precisava. Aí sabe o que é que eu tive que fazer? Eu tive que usá-las assim mesmo. E sushis que poderiam ter sido lindos. Estavam gostosos. Mas nada se assemelhavam ao meu plano. Em nada. Ontem, guardadas as devidas proporções, como cozinheiro, foi um dos dias mais frustrantes da minha vida. Foi um dos dias mais frustrantes da minha vida porque eu tinha planejado tudo perfeitamente. Eu tinha comprado os melhores ingredientes para fazer o sushi. Salmão de primeira categoria, frutas de primeira categoria e nas melhores lojas de Manaus, e eu paguei por isso, eu paguei. Atentem bem, eu paguei para que eu tivesse o melhor do melhor. Eu fiz com todo carinho tudo que eu estava fazendo porque eu estava fazendo para a minha família. E então, eu peguei as facas. E as facas não fizeram o que elas foram criadas para fazer e elas destruíram o trabalho que eu havia me esmerado para fazer. Por que eu conto isso a vocês? Como corpo de Cristo, ou nós fazemos o que fomos criados para fazer, separados para fazer, de forma a glorificar e exaltar aquele que pagou a preço de sangue para a nossa redenção, e fazemos o plano dele e não o nosso, construímos o reino dele e não o nosso, ou nós somos semelhantes a uma faca cega que de forma alguma fará o serviço que a faca precisa fazer e assim destruirá o plano do Criador.
Graças a Deus nós não temos o poder para destruir o plano de Deus. Porque se tivéssemos, isso já teria sido feito na Idade Média, quando a igreja, todas elas, quando a igreja foi literalmente usada pelo capeta para destruir o plano de Deus para a humanidade. Mas Deus é maior. E através de Lutero, Calvino, Zwingli e muitos outros, reformou novamente a igreja e por um instante houve esperança. Por um instante, porque hoje eu não sei se existe mais. Se pessoas como eu e você continuarmos a achar que somos especiais, quando na verdade somos ferramentas que fomos separados por Deus para transformar o mundo que nos cerca. Em algum momento eu vou ter que terminar. Mas eu poderia falar ainda mais. Mas eu gostaria de simplesmente ler alguns textos em que Deus fala a respeito dos seus filhos, do seu povo separado, daqueles que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as grandezas de Deus. Paulo diz assim em Romanos: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quem são os filhos de Deus? Vocês dizem que são vocês, porque vocês foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, seja lá o que isso signifique. Vocês dizem que são vocês, porque Cristo morreu na cruz e agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vocês dizem isso. A natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Quer ver uma coisa bem banal? Nós, separados especiais, fomos chamados para que a natureza fosse totalmente restaurada. E você pedindo que Deus acabe com o mundo e detone com o mundo, e caia enxofre e fogo do céu, para que essa natureza seja completamente acabada, enquanto o plano de Deus é um novo céu e uma nova terra, e uma nova natureza, portanto. Lê de novo o Apocalipse. Lê de novo. Não pensando em vários anjinhos e espíritos voando, mas pensando literalmente numa redenção da natureza, porque a natureza geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. Eu e você somos responsáveis para uma transformação do nosso planeta. Ah, Winston, você está viajando. Eu não estou, cara. Qual foi a tarefa dada a Adão quando Adão foi criado, na grande metáfora? Sim. Nós fomos chamados a isso. E você acha que é responsabilidade da Marina. É responsabilidade dela, sabe por quê? Porque ela é sua irmã, co-herdeira em Cristo. Olha o que Corinto diz, Paulo diz em Coríntios. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esse é o final do que nós falamos domingo passado, em 2 Coríntios 5,17, em que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A gente normalmente para aí e bate palmas e glória a Deus, o cara se converteu, ele vai para o céu, ele não vai mais para o inferno, ele está salvo, a gente conseguiu salvar mais um da labareda do inferno. A gente esquece de dizer para o cara que ele agora é um representante de Cristo na terra. Ele literalmente é Cristo onde quer que ele ande. Isso eu não quero. Ninguém me falou disso. Me falaram que eu ia para o céu. Me falaram que talvez eu até ganhasse mais dinheiro. Se eu der o dízimo. Mentira, você não vai ganhar mais dinheiro se der o dízimo, não. Talvez você ganhe menos, porque você vai estar investindo em alguma outra coisa, e aí, em vez de comprar um novo celular, você vai mandar dinheiro para Filipinas. Miou o seu projeto. Mas não falaram para você que você não foi salvo para ir para o céu.
Você está me escutando? Você sabia que Deus pode salvar quem Ele quiser na face da terra? Você sabia disso? Você sabia que Deus pode pegar? Pode. Você pode citar qualquer texto da Bíblia. Deus é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele pode pegar o cara mais devasso do mundo, que nunca conheceu a Cristo, nunca o serviu, e dizer: esse cara eu amo, eu vou salvar porque eu quero e eu posso. Ele pode. Ele pode pegar pessoas que matam e perseguem os filhos de Deus, os cristãos. Ele pode pegar um homem que mata e persegue cristãos e dizer: eu quero esse aqui, eu vou. Sabe como é o nome desse cara? O nome desse cara é Paulo. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Só porque Deus queria. Portanto, você não foi escolhido para ir para o céu. Não foi. Porque Deus pode colocar no céu quem Ele quiser. E talvez nós nos surpreendamos de chegar lá e ver: mas você está aqui? Cara, mas você não prestava. Não sei como eu cheguei, mas eu estou aqui. Mentira? Beleza, deixa eu ler uma coisa para vocês. Não, mentira, isso nunca vai acontecer, Winston. Jamais. Só vai para lá os santos imaculados. Vamos lá, Mateus. Jesus, não sou eu que estou dizendo, cara. Foi Jesus que disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. E então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos continuar. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, Jesus, continuando o que ele acabou de dizer, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Você é bode ou você é ovelha? Não sei. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então, os justos lhes responderão. Opa, desculpa, acho que eu pulei alguma coisa, não foi? Aqui. Então o rei, separando, né? Bode de um lado e ovelha do outro. Beleza, isso aqui é uma grande metáfora, por favor, né, gente? Fila no céu com Pedro dizendo: você vai, você fica, você desce, você sobe. Talvez não. Talvez não. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Eu acho difícil ter duas filas lá. Acho complicado. Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Ótimo, o cara faz boas obras, ele vai para o céu. Olha o que o cara fala. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, ou fomos te visitar? Eles faziam tudo isso sem conhecimento algum de quem o rei era. Você consegue ver a profundidade disso? Eu não vou entrar aí não, que talvez você tenha pesadelos hoje se a gente entrar por aí. Mas eles não tinham a mínima ideia de quem o rei era. A mínima nessa parábola que Jesus propõe. E então Jesus diz: digo a verdade, o rei diz na parábola ainda: o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Sabe o que aqui isso parece ensejar? Que pessoas que não têm a mínima noção de quem o rei é, por fazerem a sua vontade, chegaram no grande reino. Ele continua. E ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, os bodes. De repente você é um bode. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram.
nesse texto, eu não posso dizer que esses caras aqui claramente conheciam a Cristo. Mas juntando Mateus 25 e Mateus 7, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, milagre, grandes mensagens e tudo mais. Juntando essas duas coisas, eu chego à seguinte conclusão. Você falar muito e externamente parecer muito, talvez não conte tanto. Mas sim fazer a vontade do Pai. Porque é isso que claramente Jesus diz. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Hoje não é um sermão escatológico ou uma palestra escatológica. Isso nunca vai acontecer aqui na comunidade. Não sou dado a prever quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Até porque quem é dado a isso, desculpe, tem algum problema. Se você ainda continua tentando saber quem faz parte da igreja e quem não faz, e se aquele cara vai para o céu, vai para o inferno, ou porque aquele cara é isso, ele vai para o inferno, se aquele cara faz aquilo, ele vai para o céu, e tal, talvez... Não, desculpe. Pare. Para de se preocupar com a situação do cara que está do seu lado, se ele vai para o céu ou para o inferno. De acordo com o que ele faz. Para. Começa a prestar atenção no que você faz para que os outros sejam atingidos de tal forma profunda, com amor, com a graça, com a misericórdia e com a verdade de Cristo, que você chama de Senhor, que não haja como essa pessoa resistir ao amor de Cristo. Se ele vai para o céu ou para o inferno, isso é problema de quem? De Deus, cara. Se por causa do estilo de vida dele, você tem dúvidas, cara, o problema não é seu. Pare de tentar. Pare de tentar. É necessário uma metamorfose. Eu não sei o que aconteceu aqui. É necessário uma metamorfose, é necessário uma mudança. Uma mudança de corpo. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós somos habitados por Deus. Proposta e desafio. De novo, se você é nosso convidado, coloca o pé para cima. Eu estou falando agora com a minha comunidade, da qual eu, pela misericórdia de Deus, fui feito líder. Assim como o clube de futebol tem cartola, comparação podre. Assim como o Boca de Fumo tem o traficante-chefe, pior ainda. Uma boa. Não, presidente da República não. Mas, você entendeu, né? Ou a gente muda ou a gente pode fechar a porta. Simples assim. Porque se for para todos os domingos nós simplesmente abrirmos as portas de um teatro para prestar e dar entretenimento para as pessoas, é mais fácil e mais grana no meu bolso se eu for um comediante de stand-up. É mais fácil, inclusive. Nos reunirmos feito malucos para levantar, cantar algumas músicas, sentar, dar dinheiro para algo que a gente não se envolve e depois ouvir algumas palavras que normalmente nos ofendem e de vez em quando nos confortam. É porque aqui na CV normalmente nos ofendem. De vez em quando nos confortam. E ter a audácia de permitir que o mundo em nossa volta continue tão tóxico quanto ele era antes de nós pisarmos naquele lugar é inconcebível. Chega, não dá mais. Não dá mais para nós continuarmos com categoria
com categorias de santo e profano. Não dá mais. Não dá mais para nós colocarmos categorias de nós somos especiais, eles não são. Não dá mais para termos categorias de não, nesse lugarzinho aqui eu não vou, porque nesse lugar eu vou ser contaminado. Se você é tão fraco que você não pode ir para o lugar porque vai ser contaminado, fortaleça-se no estudo da palavra, na comunhão com os irmãos e na transformação de vida, porque, desculpa cara, Paulo diz que nós somos nova criatura e as coisas velhas já passaram, esse tudo se fez novo. Então se você é tão fraco que você não pode sujar as mãos, fortaleça-se. Chega. Está na hora de mudar como corpo. E eu começo a vislumbrar algumas mudanças que já estão acontecendo. Vocês não imaginam como eu fico feliz quando eu vejo iniciativas solitárias de pessoas dizendo: cara, a CV não vai hoje, mas eu vou no Monte Salem. Eu vou lá. Ou, Winston, eu vou precisar de material porque eu vou precisar do projetor dia 15 de dezembro, porque eu vou estar lá no SAI. Com quem? Quem quiser ir, mas eu vou. Ou simplesmente pessoas que, pelo amor no coração, passam madrugadas com amigos seus que estão passando por grandes dificuldades. Está na hora de mudar. Está na hora de nós mudarmos o joguinho de poder. O joguinho de tentarmos ser melhores, porque nós não somos. Está na hora de nós afiarmos as facas. Porque os sushis estão prontos. Já estão prontos desde a fundação do mundo. Basta que sejamos facas afiadas o bastante para cortá-los. Para que Deus possa servi-los, ou melhor, para que Cristo possa servi-los ao Pai, como pratos lindos de serem vistos. Quem vai fazer isso? Jesus Cristo, nosso Senhor, através das nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos sair do nosso marasmo. Nós precisamos ser corpo de Cristo, onde quer que nós estejamos. Seja no restaurante comendo, seja no bar com amigos, seja num show, seja em casa, sendo pais e mães presentes e formando uma geração eleita. Seja no trabalho, seja na escola, onde quer que estejamos, ou nós somos Cristo presente na terra, literalmente a encarnação de Cristo, ou é melhor nós buscarmos alguma religião? Porque aqui na comunidade viva, se você é religioso, você é minoria, eu espero. Porque religião já passou. Porque em Cristo Jesus, há 2000 anos atrás, o Deus foi morto na cruz, para que eu e você tivéssemos livre acesso e não precisássemos de nenhum outro rito ou religião para chegarmos a Ele. E hoje o que acontece é que aqueles que se entendem e se veem como servos, escravos, lembra do início de Abraão? Escravos de Cristo. Aqueles que se enxergam e se denominam de escravos de Cristo, tomam a forma dele, são a encarnação dele. Hoje, através do Espírito Santo de Deus, deixado por Cristo, nós somos a encarnação de Deus na terra como seu corpo. Isso é muito para você engolir, durma com isso. Mas se você se chama pelo nome de Cristo, você é a encarnação de Deus na terra. Se você não está agindo como Ele, está na hora de mudar. É importante haver uma metamorfose, uma metanoia, uma mudança de mente profunda na nossa cabeça e no nosso corpo.
para isso, nós precisamos inverter alguns valores. Ora comigo. Pai, a Tua palavra é tão desconfortante. Ajuda-nos a ser corpo de Cristo. Ajuda-nos a sermos menos nós e mais Cristo. Ajuda-nos a focalizar menos no céu e mais na transformação da Tua criação. E Senhor, nós cremos piamente, com todo o nosso fôlego, e estamos completamente garantidos por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor, e seu sacrifício na cruz. Mas faça-nos agora como ferramentas Tuas. Nós queremos que Tu nos afies. Está na hora de servir sushi, Deus. Em nome de Jesus. Amém.